Saudações a todos. É, eu sou o Rodolfo e eu vim fazer uma pequena apresentação do grupo, cujo tema é Ben 10, que é um jogo. E o nosso grupo ele está composto pelos membros Arthur, Eric, João e eu. E, nessa primeira entrega, né, referente ao módulo um, nós temos os seguintes tópicos. Temos o modelo entidade de relacionamento, temos o diagrama entidade de relacionamento, temos o modelo relacional e o dicionário de dados. E vamos começar primeiro com o modelo entidade relacionamento. Bom, eu sou o João, vou falar um pouco sobre o modelo entidade de relacionamento. O Maslow define que a modelagem conceitual é uma etapa essencial, porque ela garante que o banco de dados tenha sentido e esteja de acordo com o que o cliente, no caso, o stakeholder, deseja, que ela é o molde para todo o projeto. Com uma modelagem mal feita, o projeto não vai para frente. Aí, descendo um pouco mais abaixo, já para mostrar, o MER ele foi dividido em três tópicos, que o primeiro é entidades, onde a gente listou todas as entidades que vão ser trabalhadas no banco de dados. Mais abaixo estão os atributos, onde a gente tem cada uma das entidades e os atributos correspondentes dela. E mais abaixo o relacionamento, onde tem o relacionamento de cada uma das entidades entre si. Além de também mostrar a cardinalidade. Por exemplo, aí, qualquer um. Inventário inclui item, aí, por exemplo, o inventário pode incluir nenhum ou vários itens. O item é incluso em nenhum ou vários inventários. E no mais, acho que é isso, mostrado as referências bibliográficas, é isso. E de seguida, nós vamos apresentar o diagrama entidade relacionamento. Então, falando aqui um pouco sobre o diagrama entidade e relacionamento, basicamente é uma representação gráfica, né, do modelo entidade e relacionamento que o João acabou de apresentar. Ele é composto também por entidades, relacionamentos e atributos. Ele basicamente traz tudo o que tinha na etapa anterior e busca representar de uma forma gráfica, fazendo esses relacionamentos de uma forma ilustrativa, mostrando todos os seus atributos de cada entidade referente ao projeto, né? Aí está nosso diagrama, entidade de relacionamento. Tem vários conceitos, né? Tem generalização, especialização, cardinalidades, os próprios relacionamentos, tem algumas chaves também evidenciadas, e é basicamente isso. Se o Arthur quiser explicar um pouco do diagrama. De A gente direto seguida, para o modelo relacional. tá. De seguida vamos falar do modelo relacional. Desculpa aí. Não, eu falo do modelo relacional. Então, o modelo relacional, né, ele vem com uma base de construção em cima do MER e do DER. Ainda a gente também representa ele de uma forma visual, mas diferente do que a gente tinha no DER, que tinha algumas abstrações. Aqui a gente aproxima mais, desce o nível de abstração para aproximar mais do que de fato acontece no banco de dados, né? Então, por exemplo, você pode descer mais um pouquinho. Isso. Então, por exemplo, aqui a gente tem as entidades tabeladas, né, se relacionando entre si. A gente indica os atributos, se elas são chaves primárias ou chaves estrangeiras. E a gente também faz a ligação delas para onde é a origem daquela chave. Então, por exemplo, ali no status alien, você tem uma chave primária que seria do ID personagem e
ela vai de encontro com o ID do personagem lá na tabela personagem, onde ela é de fato a chave primária ali. Ah, pô, mas é isso, Eric, você tem alguma coisa a acrescentar? Eu só iria detalhar um pouco mais sobre o diagrama de identidade de relacionamento, né, já que é a principal parte da entrega em si, uma das principais, né? Valeu, Rodolfo. Então, basicamente aí o nosso diagrama está relacionado ao jogo do Ben 10, né? Então a gente tem um personagem que pode ser o Ben 10 na sua forma pura ou pode ser ele na forma de Alien, mas à frente aí ele faz o relacionamento com o Alien. Esse status do Alien reflete basicamente como seria o status atual do Alien que ele se encontra. A espécie faz uma especialização entre o Alien e o monstro, eles compartilham alguns atributos em comum. O monstro ele possui uma instância. Essa instância ela está relacionada a uma zona de guerra. Essa zona de guerra serviu basicamente como um log, né, que nós decidimos fazer para quando o usuário decidir sair ou entrar do jogo. E está referente também ao usuário, à sala e ao monstro, que ela guarda todos esses status. Sobre a sala, nós dividimos em regiões, onde essas regiões elas vai ter diversas salas. E essas salas elas podem ser zona de armadilha ou zona de guerra, que seria basicamente a zona de armadilha. Uma zona que o usuário pode tanto se beneficiar, recebendo itens, que tem a relação aí também, tanto ele pode se dar mal, que seria, no caso, sofrer algum tipo de dano, perder algum tipo de item, alguma coisa assim nesse sentido. As salas elas possuem instâncias de NPCs. Os NPCs eles possuem duas características, que um mesmo NPC pode ser tanto vendedor quanto guia de missões. A gente vai resolver isso a nível de código, né? Efetuando a pergunta se a pessoa quer comprar ou efetuar uma missão. Os guia de missões, particularmente, eles possuem uma missão atrelada a eles. Essas missões elas podem ter zero ou vários pré-requisitos. Essas missões elas estão contidas em um registro de missões que está atrelado ao usuário, ou seja, o usuário a gente vai ter controle basicamente, né, de quais missões foram concluídas pelo usuário ou não. Aí o personagem ele possui um inventário, um inventário único, né? Seria uma entidade fraca porque você só tem como chegar no inventário através do ID do personagem. E o inventário possui zero ou vários itens. No caso, a gente definiu que vai ser 5, mas aí na modelagem não tem como especificar isso, né? E esses itens eles podem ser especializados em consumíveis ou em armas. Os itens também eles estão atrelados ao estoque do item do vendedor, que no caso, a pessoa encontrando um NPC em alguma sala, ela pode efetuar a compra de um item, ou ela também pode ganhar com relacionamento aí, que seria, após ela matar um monstro, seria esse relacionamento mais por fora, o monstro pode dropar um item após a sua morte. E sobre esse diagrama de idade de relacionamento seria basicamente isso. E assim eu termino a minha parte também. E para terminar, eu vou, eu vou terminar com o dicionário de dados. A princípio, eu gostaria de realçar que não foi possível colocarmos o dicionário de dados aqui, justamente pela estrutura que foi recomendada pelo professor. Ou seja, nessa estrutura de tabelas, não foi possível desenharmos na linguagem Markdown. Então, eu vou falar relativamente
sobre o dicionário de dados de uma forma bem rápida e resumida. O dicionário de dados é um artefato que nos dá informações sobre algumas entidades e campos que não estão bem descritas nos diagramas. Apesar de que os diagramas eles nos dão uma representação boa sobre o projeto, ainda assim é necessário reforçar algumas informações relacionadas aos campos. E o artefato responsável por isso é o diagrama, é o dicionário de dados. Então, nós temos aqui, por exemplo, a tabela personagem que vai armazenar as informações dos personagens. Essa tabela ela tem uma chave estrangeira da tabela que liga a tabela sala, que é o ID sala no caso. Nós temos o campo quantidade moedas, que é o dinheiro em moedas que o personagem vai ter ao longo das missões que for completar. Nós temos o nome do alien, que vai ser o nome do alien do personagem. Nós temos o nome do próprio personagem em si. Temos aqui a saúde do personagem, que é o nível de saúde dele. E temos o nível de evolução do personagem, que no decorrer das missões, na medida que ele vai completando missões, derrotando monstros e bosses, ele vai aumentar o seu nível, ele vai evoluir. E temos o ID do personagem, né? Que é a chave primária no caso. E temos aqui outras tabelas, mas para não ter que prolongar muito a apresentação, né, eu vou ficar por aqui. E esse é o nosso projeto, essa é a nossa primeira entrega. Espero que esteja bem esclarecido. E é isso. Com isso, nós terminamos a apresentação.